E aí, quando eu vim para o Rio, que eu fui para a faculdade, eu encontrei a Lélia Gonzalez. Olha, que legal. Fui aluna da Lélia. Uau! Eu penso que minha formação foi muito do coletivo, né? Assim, eu vivi num período de ditadura, nasci em 64, então é um período muito duro da história, né? Mas ao mesmo tempo tinha um caldo cultural assim, muito significativo na região que eu vivi, que eu nasci. Então, na família, no contexto ali cultural que eu nasci. Então, assim, acho que essa é uma questão muito importante, né? A consciência, a formação da consciência, ela passa por esse contexto, né? Nossa consciência, ela vai sendo demarcada também pelas experiências vividas, né, ali. Eu tive sorte, talvez, não sei se chama sorte isso, mas de nascer num contexto de pessoas que lutaram, né? Hoje mesmo eu estava vendo, recebi um amigo lá de Sorocaba, um vídeo, um documentário que foi feito de um companheiro, Chico Gomes, uma homenagem a ele, que foi um companheiro da LN, que passou pela minha vida, pela minha formação, e teve junto com Marighella, né? Então, assim, foram grandes referências, grandes quadros mesmo que a gente teve contato. E sempre muito uma relação dentro da família muito humanista, né? Uma formação muito humanista, muito de um lado a questão religiosa, mas uma religião também marcada pelas lutas operárias, porque era a teologia da libertação, né, que permeava o contexto. Então isso foi muito importante. E E acho que é isso, acho que a vida foi levando para esse sentido, do sentido do coletivo, né? Eu nunca, por vir dessa origem, eu nunca achei que eu ia chegar na universidade. Assim. Na verdade, foi tudo muito acontecendo. Assim. Eu nunca me planejei, né? Como, olha, vamos, né? Vou estudar e vou fazer universidade. Porque a universidade era algo distante da nossa vida. Apesar de a gente ser militante, a gente achava que ia ser militante de base ali, como todo mundo era, né? Passava pela fábrica e ia ali, militava nesse contexto. Eu nunca fui do movimento estudantil, por exemplo. Né? Eu sempre fui do movimento operário, sindical, trabalhadores. A minha ida para a universidade só se dá, né, no contexto do Rio de Janeiro. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu me senti um pouco isolada das coisas, porque eu não tinha referência no Rio, não tinha ninguém, não tinha o grupo, perdi o grupo, né? As minhas referências todas eram São Paulo. E aí eu decidi, falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para mim não surtar, inclusive. Né? E aí eu falei, eu vou estudar. Vou estudar e, assim, quando eu pensei no estudo, eu falei, é sociologia. Se eu não for fazer sociologia, não faz sentido também. Eu quero fazer sociologia para pensar um pouco todo esse processo. E foi nesse contexto que eu comecei a universidade, já mais tarde, né? Não era tão novinha, apesar de eu ter casado cedo, né? Apesar de eu ter tido filho cedo, porque minha filha nasceu, eu tinha 24 anos. Então, eu entrei na universidade e eu me deparei com pessoas também maravilhosas dentro da universidade. Já tinha maturidade pela militância, eu estudava muito, né? Eu estudava bastante mesmo. E aí, quando eu vim para o Rio, que eu fui para a faculdade, eu encontrei a Lélia Gonzalez. Olha, que legal. Fui aluna da Lélia. Uau! Então, assim, você começa a recuperar. Depois, a gente ficando mais velho, a gente vai recuperando as figuras importantes na vida da gente. Né? Tiveram muitas em Sorocaba, muitas. Assim, que eu merecia
o Irã, um velho companheiro maravilhoso, o Chico Gomes, que foi da LN, né? Miguel, que era um professor de história, tantos outros, assim, mas porque senão eu vou fazer injustiça, até esquecer de alguns, mas o Raimundo, que era padre, e era da Teologia da Libertação, foi muito importante na minha formação. Era o cara que falava que Jesus era guerrilheiro e militante, né? Então, assim, a gente entrava, quando entrava um grupo de jovens da igreja, ele ficava todo bobo falando, né? Que era, olha, parece um grupo de guerrilheiros entrando. Várias vezes ele falava isso. Então, era o cara que escondia, militante, que estava sendo procurado na casa dele. Então, tinha uma história toda, né, marcada por essa questão. E na universidade eu me deparo com a Lélia. Eu fui aluna da Lélia durante muito. Ela faleceu, inclusive, quando a gente estava na universidade, né? Eu estava terminando o curso de sociologia. E a Lélia me deu uma outra dimensão, né? Que é essa discussão da questão da igualdade racial, das discussões da mulher negra, né? Aí ela vem com esse e era uma mulher fantástica, né? Assim. E aí quando eu saí da universidade, eu já fui meio que puxada, não foi assim, nada pensado também, mas eu fui puxada para um núcleo de pesquisa, né? Através de um professor eu conheci o Rogério Vaz, né? E aí o Rogério me levou para a COP, né? Para engenharia de produção. Na época não era ainda. Como é o nome do laboratório dele lá? Não era o estágio, era antes do estágio. Ele trabalhava com cultura técnica, né? A visão dele é de cultura técnica. E ali eu conheci o Sidão. Sidão, o caminho dele, e dentro da universidade, e eu fui acompanhando, no início, participando mais assim, por exemplo, eu lembro a primeira vez que a gente fez planejamento estratégico do Soltec, foi bem no comecinho, eu que coordenei, né? Então, isso foi muito legal, assim, E aí, o envolvimento, aí comecei a me envolver e me apaixonar, e aí eu lembro uma fala do Rogério falando assim, eu não consigo disputar com esse brilho nos olhos, né? Quando eu fui falar para ele que eu ia sair do estágio, eu conversei com ele, ele falou, eu não posso, não tenho como disputar esse brilho nos seus olhos. Falou, né? Então, aí eu fui e a gente fez um trabalho que era assim, acho que no Sotec, eu não me eu sinceramente assim, eu vou fazer um parênteses aqui, depois vocês editam e tiram se vocês quiserem, mas eu acho que eu não mereço, assim, não acho que tem nada especial na minha participação no Soltec, porque a gente sempre foi em bando, né? Sempre foi o bando, sempre foi aquela relação do coletivo. E eu tenho certeza que a minha contribuição foi tanto importante quanto qualquer outra, né? De vocês, todos os meninos que nos motivavam a fazer as coisas. Agora, tem a questão da experiência da formação de formadores no 13, que daí isso me levou a ter mais sistematização na atividade formativa. Né? O 13 surgiu lá atrás da minha formação, mas eu comecei a fazer monitores já estava na universidade. Quando eu entrei no curso de monitores, eu entrei na 7ª turma de monitores primários. Eu sou das velhas, né? Porque hoje já está na 20ª, não sei quatro, não sei nem qual turma que está lá. O 13 já não existe mais enquanto 13, hoje é um Fórum Nacional de Monitores, então ainda tem uma relação forte com o fórum, mas assim, né, cada um foi construindo caminhos diferenciados, né? Tem o Decifra-me hoje, que é um grupo de estudos que faz vários vídeos, fizeram vários vídeos de formação, a gente participou de um ciclo de estudo do Decifra-me. É um ciclo de estudo que surgiu agora, recente, na pandemia, 92, acho.
Eu entrei no 13, eu fiz a turma, são 2 anos de formação, né? Para ser monitor. Uhum. E à medida que a gente foi fazendo o curso, a gente já começou a dar curso. Então, tinha um grupo no Rio de Janeiro, que era no BEP, Núcleo Humberto Bodra de Educação Popular. Uhum. A gente chegou a dar mais de 40 cursos de formação sindicais, para o MST, para movimentos em geral. Eu não consigo nem dimensionar quantas pessoas passaram pelos cursos nossos aí do NUBEP. Né? E além de outros cursos que a gente dava pelo 13 mesmo, aí era cursos mais aprofundados. Eu, por exemplo, cheguei a dar um curso de economia política, acho que uns três módulos de economia política do 13, no Uhum. Sul, em São Paulo, né? Aí junto com outras pessoas, né? Então, assim, isso, claro que influenciou bastante a minha formação no próprio Sotec, né? Uhum. Aí, passar um pouco para os meninos, eu lembro ouvir falando, cara, a gente fez um curso lá em Macaé, que foi muito engraçado, né? Porque eu falava, não, vamos fazer isso. Olha, mas não dava para fazer o curso de formação de informadores com eles, né? Com o Vini, com o Felipe. Então eu ia passando assim, o roteiro, falava, ó, o roteiro vai acontecer isso. E acontecia mesmo, né? Então era Uhum. engraçado isso, assim, porque eu falava, ó, eles vão falar mais ou menos isso, aí vocês vão nessa linha, porque é a questão da maêutica, que a gente usa muito no 13, né? Que é trazer a reflexão a partir das próprias Uhum. questões que são levantadas ali no seus comuns, né? Então, a gente ia jogando por aí. A sua participação naquele EJA de Macaé, né, que depois foi desaguar na Benesca, ela foi assim, se não fosse você, teria sido de outra forma, assim, né, com certeza, né, porque eu acho que vem dessa bagagem da educação popular, né, a forma como a gente trabalhava com o EJA lá do Colégio de Pescadores, né? Isso. E aí é uma questão interessante, porque assim, a gente tinha que conciliar, porque eu não estava no 13, eu não estava no grupo do Nubep, eu estava construindo, né? Eram pessoas diferentes. Por Uhum. exemplo, tinha lá o Fernando, né? Tinha o Luiz, tinha Uhum. o Sidão, então eram pessoas com outras questões que vinham, e a gente meio que foi juntando as coisas, né? Assim, tentando realmente trabalhar junto, né, com as diferenças, que tinha diferenças, né? Uhum. Tinha diferenças entre a gente. Não, não, mas a gente tentou somar isso, né? Somar o que era comum, né? E eu acho que isso foi muito bonito, né? Um processo bem interessante assim, que a gente conseguiu fazer ali. Apesar de que eu penso que é um bom momento de refletir, né? O que ficou, né? Desse trabalho lá. O que ficou daquele trabalho em Macaé, e eu não sei, acho que com certeza valeria a pena voltar lá para ver, né? Apesar de que, enfim, infelizmente, muitas das pessoas que passaram por aquele processo com a gente lá já não estão mais entre nós, né? Também é difícil de voltar para fazer essa avaliação, passado tanto tempo, né? Mas aqui para a gente acho que é uma avaliação que a gente consegue fazer, né? E a gente faz, e um dos resultados dessa avaliação, inclusive, é a gente fazer essa homenagem para você agora, né? Assim, porque para mim, por exemplo, não tenho a menor dúvida assim, de que ficou um monte de coisa de contribuição sua especificamente, né? Em especial por ser, se não a única, uma das poucas mulheres, né, entre os professores que a gente tinha naquele momento, né? Era Sidão, Fernandão, Cubeiro, Luiz, Antônio Cláudio, um pouquinho, né? E você, né? Eu acho que isso fez muita diferença para mim, muita diferença, né? Não só, né? Acho que tem toda a juventude do Colégio de Pescadores ali, né? A juventude daquela época, que hoje em dia não é mais juventude, que eu acho que foi muito influenciada também por aquele processo nosso lá e pelo seu trabalho mesmo enquanto educadora, assim, eu acho que não que Sidão
Fernandão, o Luiz, né, não fossem educadores, são, obviamente, grandes educadores também, né? Mas acho que de um lugar completamente diferente do que você O trazia, né? desafio, Tanto pelas questões de gênero quanto pelas questões de classe, né? o desafio é imenso, né? Assim, porque tem uma relação forte. Essa questão de classe faz diferença, eu acho, Muita diferença. nesse olhar faz muita diferença. E na relação de gênero também, né? Porque é sempre uma luta, né? Eu lembro que minha filha era pequena nessa época ainda, na era bem pequena. E eu assim, eu mergulhei no trabalho, então eu deixava muito na ela. Às vezes, né, eu deixava ela, várias vezes ela ficou em Sorocaba, passando férias, sozinha, pequena que era, né? Para eu poder me dedicar, né, na formação, ficar umas semanas indo fora, ficar. E depois, maiorzinha, eu achava engraçado, né? Na escola, quando eu estava na escola lá de pescadores, ela falava: eu mando uma mãe e eles devolvem essa coisa aqui para mim, porque eu chegava morta em casa, né? Arrasada, né? Então, essa é uma frase que eu me esqueço, que ela falava muito. Então, eu mando uma mãe e ela devolve isso, né? Eu voltava, às vezes, em frangalhos, porque era muito emotivo também o trabalho, né? Tinha coisas muito fortes ali, assim. Uma realidade dura, né? Que a gente se deparava. E era complexo mesmo, né? Um processo bem complexo. E a gente não tinha como não misturar, às vezes, a questão pessoal, militante, com a questão daquela realidade toda, né, que a gente ficou lá. Então, isso era muito forte. Eu queria que você falasse um pouco isso, que é difícil demais a gente mensurar esse impacto em Macaé, na Celeste, embora a gente tenha dentro de nós, cada um tem sua percepção, né? O que pode ter gerado, mas entre nós, né? Eu acho que isso aí na verdade não é nenhuma pergunta, assim, a gente tem a clareza da sua importância sobre nós. A Fernanda acaba de colocar a questão dela, para mim teve várias dimensões assim que você teve uma importância incrível, assim. A dimensão da poesia, por exemplo, eu queria também saber, se resgatasse onde ela entrou na sua formação original. Isso para mim era uma grande saber ali alguém que trazia poesia para um lugar de luta e assim eu achava, né? Possivelmente eram coisas separadas, mas você mostrando que não era. Então fala um pouquinho disso também. Tá, então, eu sou uma apaixonada, né? Por poesia, eu sou uma apaixonada por um monte de coisa, mas eu penso que a poesia entrou bem no comecinho da minha formação mesmo, sabe? Assim, eu tinha acho que uns 14 anos, 13 anos, eu sempre fui muito questionadora, né? Antes mesmo de estar na fábrica, porque eu entrei na fábrica muito cedo, né? Então, antes mesmo da fábrica, eu já questionava muita coisa, era muito rebelde, assim, né? De questionar coisas. E eu lembro, eu tinha um grupo, e sempre foi grupo, né? Sempre na relação de grupo. Tinha um grupo de meninas em Sorocaba, que foi muito importante na minha vida, esse grupo, porque eles fazem parte, até hoje a gente tem relações, né? Tem velhos companheiros e com o mesmo brilho nos olhos, né? Isso que é bonito de ver, né? Que a gente começou a estudar junto. Assim, nós éramos 5 meninas, né? E tudo criança, na verdade, né? Se a gente pensar 14 anos, 15 anos, foi criança, né? E a gente queria compreender as coisas. E aí nós começamos a estudar. O primeiro livro que a gente estudou junto foi Domitila, Se Me Deixam Falar, que é uma boliviana, né? Que conta a história dela e é uma trabalhadora e tal. E eu lembro que, nossa, isso me fez assim, me abriu um mundo, assim, né? Quando eu comecei a olhar que tinha trabalhadores escrevendo sobre trabalhadores, né? E, e no meio disso tudo tinha o pai de uma amiga que era um espanhol
e que ele gostava muito de Mercedes Sosa, né, Latayum, todo esse povo. E eu aprendi, eu acho que o que eu sei de espanhol foi disso, né? Porque a gente pegava as letras e ele ficava explicando para a gente, né? Contando contando a história que a música estava contando. E aquilo abriu uma dimensão na minha vida espetacular, né? Porque daí a gente queria ler mais, né? A gente começou a entrar nessa relação de grupo também, porque meu companheiro, né, o Sidney também, que não é o Sidão, ele também estudava muito, era um autodidata, né? Assim. Então, ele lia muito, ele tinha uma organicidade maior, né? Já, que ele é um pouco mais velho, então ele passou pelo partido, né? Partido Comunista. Então, ele me passava muitos livros, me incentivou muito a leitura, né? Então, isso foi importante também. Assim. Um dos primeiros livros que eu li foi do Brecht, né? Eu sou assim, uma leitora muito grande das, das, da literatura russa, por exemplo, né? Porque eu conheci a mãe, né? A mãe do Gorky. Eu li o Brecht, Pequenos Burgueses, era o livro. Acho que foi um dos primeiros livros do Brecht que eu li. E depois eu li A Mãe do Gorky, né? E aí aquela mãe se configura em todas as mães que eu conheci ali, né? Na comunidade. Então, assim, é uma dimensão, foi fundamental, a dimensão da leitura, da literatura, da música, ela foi fundamental para a minha formação, para a minha consciência, com certeza, fez toda a diferença, a sensibilidade, né? E aí o 13, né, e fazendo a conexão das coisas, o 13, ele trabalha muito com a dimensão da poesia. Uhum. Né? A gente ele incentiva muito a dimensão da poesia. Então, para cada curso, para cada coisa, a dimensão da poesia ela fazia muito sentido, né? Essa poesia mais engajada, uma poesia mais que certa, né? Em você, os questionamentos e tal. E aí só reforçou, então, né? Só foi reforçando essa questão. Então você já chegou no Soultech com um monte de coisa, né? Um monte de acúmulo de luta, de aprendizado, de leitura, de poesia, de história, de um monte de coisa, né? E aí, enfim, como a gente já ressaltou aqui, né? Acho que isso foi fundamental para a construção do Soultech da forma como ele é hoje, né? E queria que você comentasse um pouquinho o que você levou dali, né? O que você seguiu de trajetória profissional e pessoal depois, né? E de luta também. O que você identifica que veio do Soultech, né? Que veio desse lugar de encontro. Eu acho que no Soltec eu aprendi a, a sonhar com uma universidade diferente, sabe? Assim, isso para mim foi a coisa mais bonita assim, que eu, Uhum. que eu aprendi no Soltec, né? Você pensar na possibilidade real de você ter uma universidade que de fato seja comprometida com a realidade, né? Com a realidade do povo, com a realidade que a gente vive. Então, e ver jovens se engajando nesse processo foi de uma beleza absurda, né? Assim, não, não tem como não se emocionar, né? Com essa história, com essa riqueza de diversidade também, que a gente, né? Quanta diversidade, né? E como se complementam, né? Que bonito que é isso, né? Essa diversidade formar essa que não somos iguais, né? Mas que a gente se transforma nisso, né? Nessa coisa do diferente que compõe, né? Uma totalidade aí. Eu acho que isso é muito bonito. Eu não consegui reproduzir nunca mais, acho que eu vou conseguir, porque agora eu já estou quase aposentando. Então, eu acho que eu não consegui reproduzir. Infelizmente, o que eu vivi no Soltec
em outros espaços, até porque eu não tive a oportunidade de trabalhar com universidade pública, né? Então, dentro da universidade privada, você não vai nunca ter a liberdade que se tem no espaço da universidade pública. Por isso, a defesa da universidade pública, né? Que é tão importante. E eu penso assim, que o Soltec, ele é uma referência fundamental na formação de outros jovens. Eu vejo as fotos, eu acompanho, mesmo estando distante, eu fico acompanhando. E cada vez que eu vejo vocês lá com a bandeirinha do MST, vocês lá nossa, isso dá um orgulho, né, de ver que é isso, não ficou lá atrás, não é isso que a gente está fazendo, não é saudosismo, é vida, né? É cultura que se transforma, sabe? Acho que é cultura viva, porque a gente tem uma visão, né, às vezes, de falar de uma maneira saudosista das coisas, mas é cultura viva, ela está se transformando, né? E isso é lindo, maravilhoso. Hoje eu estou vivendo uma experiência diferente, eu voltei a dar aula para ensino médio, que é de um desafio brutal, brutal, assim, está sendo muito. Ai, uma dificuldade imensa, sabe? Assim, porque o que fizeram com esse país, né? Do ponto de vista da educação. O que fizeram, como está o desmonte. A gente, olha, eu sinceramente, eu trabalhava com formação na universidade, eu trabalhava com formação de formadores, né, de professores, mas eu não tinha dimensão de quão ruim está. Porque eu encontro é uma juventude sem esperança, uns meninos todos de 14, 15 anos, muito diferentes do que nós fomos, né? De você ouvir coisas assim que você fala, cara, muito triste, porque são jovens que não acreditam em nada mais, assim, eles falam sem esperança do futuro, sabe? Assim, e aí eu fico tentando mostrar para eles que é diferente, pode ser diferente, né? Mas é muito complicado quando você não tem a referência. Eu, por exemplo, eu tive esse caldo cultural em volta de mim que me propiciou enxergar as coisas, né? Acreditar na transformação, acreditar no mundo melhor, acreditar na luta por um mundo melhor, acreditar que o ser humano pode transformar a si e a realidade à sua volta, né? Então é uma dialética aí desse processo. Mas eu vejo assim que o desafio é imenso. Então o Soltec, eu vivo falando do Soltec em sala de aula, sabe? Vivo mostrando para eles que é possível, né? Que eles podem sonhar, porque nem sonho eles não conseguem ter. Acho que o papel do Soltec é imenso nessa relação, e porque serve como referência, sabe? Vocês servem como referência. E são referência na minha vida e eu apresento o tempo todo eu falo muito, olha, vocês precisam conhecer, vocês precisam saber que tem pessoas né, fazendo coisas que mudam a vida de outras pessoas, que mudam a sua própria vida, que dá um sentido mais amplo, né, para as coisas. Todo mandato é minucioso e cruel. Eu gosto das frugais transgressões. Por exemplo, inventar o bom, amor, aprender nos corpos e em seu corpo. Ouvir à noite e não dizer amém. Traçar cada um mapa da sua audácia. Mesmo que nos esquecemos de esquecer, é certo que a recordação nos esquece. Obedecer cegamente deixa cego. Crescemos somente na ousadia. Só quando transgrido alguma ordem, o futuro se torna respirável. Todo mandato é minucioso e cruel. Eu gosto das frugais transgressões.